A Associação de Árbitros pede banimento do diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, em mais uma polêmica a respeito da CPI da manipulação de resultado. Os detalhes desse caso agora no Futebol Nordeste. Olá, eu sou Ciro Marques e vamos trazer agora mais um desdobramento da polêmica CPI de manipulação de resultado, que tem apurado aí uma série de irregularidades também no uso do VAR e da arbitragem como um todo. Desde o final de semana, vemos desenrolando um novelo de acusações, inclusive protagonizadas pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que acusou o integrante da Federação de Arbitragem da Federação Baiana de Futebol de interferir no resultado e na partida do jogo entre Bahia e Grêmio no final de semana. Esse caso teve desdobramentos ontem na CPI do Senado e também hoje na Associação Nacional de Árbitros de Futebol, que pediu o banimento de Jailson de Freitas Macedo, diretor de arbitragem da Federação Baiana. Júnior Lins, tudo bem? Tudo bem, Ciro. É isso mesmo? Como é que foi? Como é que está essa situação? O próprio a ANAF, né? Que é a Associação Nacional de Árbitros, já fez o pedido para o banimento do Jailson, como você bem disse, fez um pedido ao STJD, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esse pedido foi por conta que, durante o jogo, Ciro, o Jailson teria não só entrado num local que só é permitido para os árbitros escalados, como teria sido ele o responsável por notificar ao quarto árbitro e ao árbitro uma fala do Diego Costa, né, atacante do Grêmio, que foi expulso logo na sequência. Ele teria denunciado que Diego Costa xingou o quarto árbitro. Isso. E nessa ocasião foi aquela situação que Renato Gaúcho saiu e tudo mais, pediu para os jogadores saírem também de campo, removeu, né, os jogadores de campo. E esse pedido de banimento ele só agrava ainda mais a crise da arbitragem do nosso Brasil, né, que já vive. Até porque a ANAF ela volta a afirmar que o John Textor pode ter razão nas suas denúncias. A ANAF, incrivelmente, por ser uma associação de árbitros, é quem mais tem atuado pela lisura, né, do trabalho dos árbitros nesse quesito, porque a própria Associação de Árbitros é quem está tomando iniciativas para investigação dos árbitros, para manter pelo menos um mínimo de coerência no trabalho da arbitragem no Brasil. Há uma divergência em duas federações de arbitragem, né? Tem uma associação de arbitragem, que é a ANAF, que é essa que se posiciona dessa forma, e tem a Abrafut, que ela é uma associação, Ciro, para ser até mais direto, né, para quem nos acompanha, é uma associação que certamente não vai se manifestar em nenhum momento, né, sobre esse tipo de coisa, porque a Abrafut é presidida por Daronco, por Rafael Claus, por Vangassi, por árbitros que estão diretamente envolvidos em problemas com arbitragem. Polêmicas, né? Só para detalhar um pouco mais essa questão da nota da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, o senhor Jailson de Freitas, que é o diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, que não, segundo a associação, ele não estava escalado para atuar no jogo, mas foi visto próximo ao quarto árbitro, relatando ações que levaram à expulsão do atacante Diego Costa do Grêmio. A associação alega que essa interferência externa é uma tentativa clara de manipulação de resultado e classifica o caso como extremamente grave. Para quem não acompanhou, aí, após já nos momentos finais do jogo, Diego Costa foi expulso. Vazou até vazou não, né? Foi divulgado um áudio onde o quarto árbitro chama o árbitro principal da partida e afirma que Diego Costa o xingou. A polêmica está em como ele teve acesso a essa informação. Segundo o Renato Gaúcho, ele não ouviu o xingamento do Diego Costa não xingou em momento nenhum, mas ele foi alertado por esse xingamento pelo senhor Jailson e por isso seria uma interferência externa. Olha, esse caso, inclusive, ele foi parar na CPI de manipulação de resultado e o senador Jorge Cajuru questionou o diretor de competições da CBF, que foi convidado nessa segunda-feira para prestar esclarecimentos, senhor Júlio Avilar, se eu não me engano,
ele tentou aí se explicar, mas acabou deixando uma série de brechas na resposta que deu. E aí, claro, elevou ainda mais o clima de tensão envolvendo esse caso. A gente tem um trecho dessa fala. Coloca aí no ar, Bia. É apropriada para a comissão de arbitragem para responder. O duro é o CNM responder, né? Ainda mais a mim agora, depois das críticas que eu fiz. Mas eu insisto, caso o senhor José Eduardo queira responder, pode responder, que a gente aqui não pode chegar e acusar o técnico Renato Gaúcho de mentiroso, porque ele estava ao lado do jogador Diego Costa no banco. E ele garantiu que o Diego Costa não xingou o quarto árbitro. Então, a gente não tem essa imagem e não temos nem esse áudio, perfeito? Então, eu não posso ser irresponsável chegar aqui, porque eu conheço pessoalmente o Renato Gaúcho desde 1984, o tenho como amigo pessoal, e jamais como um sujeito que mente. Pelo contrário, ele às vezes fala até demais. Ele é meio estilo Cajuru, ele é meio bocudo, né? Só a diferença é que ele não toma processo, né? Talvez ele seja mais equilibrado do que eu. Hoje eu estou mais equilibrado, graças a Deus. Mas eu não posso dizer que ele mentiu. Então aí cabe esse questionamento e uma reflexão do presidente da CBF. Para que colocar alguém da federação como um quarto árbitro, ao lado de um quarto árbitro, que, segundo esse ex-árbitro aqui, esses acham que é um fator de constrangimento. O senhor não concorda, você? A gente é do futebol nordeste, mas não pode deixar passar que dessa situação o Cajuru está certo. Imagina aí no mínimo um constrangimento você ser quarto árbitro, tá atuando numa partida ao lado de um integrante da Federação Baiana em uma partida contra talvez aí um dos dois principais times da Bahia. Sem contar que há também uma polêmica muito grande, Júnior Lins, que diz respeito à situação do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ser oriundo da Federação Baiana, né, também. Então é mais uma polêmica que se soma a esse caso. Olha, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol não perdeu tempo e já encaminhou um pedido formal ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para que Jailson de Freitas seja banido do futebol, como dissemos. A associação destaca que atitudes como essa colocam em xeque a integridade e a confiança da arbitragem brasileira. É mais um desdobramento grave da situação de arbitragem, de utilização do VAR. E ontem mais um detalhe interessante. A empresa que o Botafogo, que o dono da SAF do Botafogo, John Textor, contratou para analisar o clássico contra o Flamengo no final de semana em tempo real, analisar todos os casos de interferência da arbitragem, ela constatou que o segundo gol do Botafogo contra o Flamengo foi ilegal. Além do segundo gol ter sido ilegal, que a própria Good Game do John Textor apontou, o Luiz Henrique deveria ter sido expulso. Porque o Luiz Henrique ele usa máscara e não é permitido o uso de máscaras que cubram o rosto, da mesma forma que não é permitido que tire o uniforme, né? Esse tipo de coisa. E logo na sequência o Luiz Henrique fez uma falta que tomou cartão amarelo, ou seja, se ele tivesse um cartão amarelo pela máscara, ele teria sido expulso. Ou seja, e eu ainda vi alguns repórteres, alguns comentaristas dizendo que Rafael Claus deu aula. Não, Rafael Claus não deu aula, não. Rafael Claus é muito enaltecido por coisas assim que já aconteceram. Claro, ele não é um árbitro que vive fazendo partidas ruins, mas ele não foi uma aula, não. Aí, para a própria Good Game, aponta um erro de Rafael Claus pro Botafogo, né, que é o contratante da Good Game, mas deixa mais claro ainda as fragilidades do trabalho dos árbitros aqui, porque se Rafael Claus é referência e faz o que faz, né? A gente até agora não constatou, pelo menos não se pode dizer que há manipulação proposital de resultado, mas está cada vez mais claro que a arbitragem brasileira é muito fraca, é muito cheia de pressão, de erros por falta de coragem em algumas situações, ou por influência até da pressão da torcida, da imprensa, enfim, de diretores. É impressionante como a arbitragem daqui tem sido um caso à parte lamentável nesse futebol brasileiro, viu? Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar o que é que você achou dessa situação. Se você acha
que o senhor Jailson de Freitas Macedo deve ou não ser banido, ou se você acha que Renato Gaúcho está falando muita besteira, não esquece de colocar aí nos comentários. E claro, se inscrever e ativar o sininho, se inscrever aqui no canal 96 FM Esportes. Todo dia tem vídeo aqui sobre futebol nordestino, ou sobre vídeos mais contraídos, top 5. Tem muita coisa aqui, muito conteúdo sendo gerado, e não perca a gente de vista. Sou Ciro Marques, esse aqui é Júnior Lins, e até a próxima. Tchau.